A gente percebe que tem sido cada vez maior as transações de pagamento sem o uso do dinheiro em espécie, não é verdade? E isso deve aumentar mais de 80% de 2020 a 2025 no mundo e quase triplicar até 2030. É incrível isso. É o que revela uma análise realizada pela PwC Brasil, empresa de auditoria e consultoria. Os modelos de pagamentos instantâneos, por exemplo, via Pix, tem agora esse Open Banking, né, o sistema financeiro aberto. Tudo isso deve fazer o Brasil acompanhar o movimento global. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o consultor em serviços financeiros da PwC Brasil, Willer Marcondes, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Tudo bom, Willer? Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, ouvintes da rádio. Um prazer estar com vocês. Como é que você avalia essa mudança de comportamento? Parece que o brasileiro tem se adaptado bem a essas mudanças impostas pelas novas tecnologias. Agora, a gente vislumbra um cenário favorável a partir do momento em que o dinheiro em espécie vai ficar cada vez mais distante do nosso bolso? Legal, Jefferson. Excelente pergunta. Bom, o curioso do Brasil em relação aos outros países, o estudo que a PwC fez, ele traz uma perspectiva global. E o brasileiro, ele tem duas características bem curiosas, uma como consumidor e uma como sistema financeiro, né? A primeira como consumidor é que o brasileiro, ele tem um comportamento típico de ser um entusiasta de novidades. Então, o brasileiro, ele realmente abraça novas tendências, novas tecnologias. A gente está vendo, e depois podemos falar até com mais calma sobre o que está acontecendo, por exemplo, com a implantação do Pix, mas o Pix aqui no Brasil é o modelo de pagamento instantâneo, como a gente chama, de maior sucesso em velocidade de adoção no mundo inteiro, em todos os países onde isso já foi aplicado. Muito pelo sucesso que tem a solução aqui, a forma como ela foi bem montada, o investimento que foi feito em mídia e os próprios bancos suportando o Pix, mas muito também pelo consumidor ser um entusiasta de novas tecnologias. E a outra coisa que chama muita atenção quando a gente compara o Brasil com outras regiões é que o nosso sistema financeiro, ele é muito desenvolvido. Às vezes a gente tem uma sensação de que necessariamente as coisas lá fora são melhores, mas a nossa indústria financeira, os nossos bancos, as fintechs, elas têm uma qualidade de serviço, elas têm uma responsividade, elas têm uma qualidade de soluções que elas são equivalentes ou muitas vezes em alguns países, até o próprio Estados Unidos, melhores em geral do que nos Estados Unidos. Então o Brasil tem uma posição muito favorável para capturar essas tendências, essas inovações que estão acontecendo na indústria de pagamentos, e o estudo revela isso, revela que assim como vai acontecer nos outros países, aqui no Brasil a gente deve observar quase que triplicar o número de transações digitais ou transações sem dinheiro numa perspectiva de 10 anos, Jefferson. E você destacaria algum aspecto negativo nesse processo de mudança ou algo que ainda precisa ser superado e que a gente ainda está enfrentando dificuldade para vislumbrar esse cenário, de fato, em que as transações estarão sendo muito mais instantâneas, sem o uso do dinheiro em espécie? Legal. Tem fatores positivos e tem desafios que precisam ser superados, sim. Tá? Eu destacaria que o aumento das transações digitais, ele tem um impacto positivo na sociedade em vários aspectos, né? O primeiro é que quando você circula menos monetário, menos dinheiro em espécie, o custo disso cai para a sociedade. Circular dinheiro é caro, você precisa de carro forte, você precisa de uma estrutura de caixa eletrônico, você tem um custo associado a circular o dinheiro bastante grande. Então o Brasil, assim como vários outros países no mundo, especialmente os países nórdicos que estão até mais avançados, num objetivo de tirar o dinheiro em espécie de circulação em um horizonte de tempo de 10 a 15 anos, né? Isso é uma tendência no mundo inteiro, isso vai acontecer no Brasil também. Então você para de circular dinheiro, você tem uma redução de custo. Você tem uma vantagem de observância, o Banco Central e a entidade monetária conseguem observar de forma bastante direta as transações que estão sendo realizadas, consegue evitar, por exemplo, o mau uso do dinheiro, que é o grande objetivo. Então, práticas, por exemplo, de lavagem de dinheiro, alguns tipos de desvios ficam mais difíceis num contexto eletrônico, então você tem uma observância melhor, você consegue monitorar melhor o teu dinheiro, e você tem um custo de conciliação. As coisas, quando elas nascem numa perspectiva, numa transação digital, ela é mais facilmente
organizada, gerida por um estabelecimento, por uma pessoa física, você integra isso dentro do teu banco, você consegue consultar todas as informações, você consegue gerir melhor o seu dinheiro, seja uma empresa ou seja uma pessoa física. Então, para a sociedade, uma série de implicações positivas que a gente começa a observar cada vez mais o uso dos meios digitais. Esse cenário... Existe o outro lado... Não, eu queria saber, esse cenário também não permitiria um avanço dos crimes financeiros, não? É exatamente o outro lado da moeda, tá, Jefferson? O grande ponto, né, é que quanto mais a gente migra para soluções digitais, você tem um aumento aqui do crime, do cybercrime, das fraudes digitais e dos pontos de vulnerabilidade. Quanto mais soluções eletrônicas a gente observar, e a gente vai observar cada vez mais, a gente também vai observar um aumento desse crime financeiro. Uma perspectiva global, nos últimos 3 anos, cresceu 70% o número de invasões a contas digitais ou a soluções digitais. Isso não é uma tendência só do Brasil, isso é um problema mundial, em que quanto mais você migra para esse tipo de solução, você tem novos crimes. E precisam surgir novas estratégias que já têm surgido, tá? Mecanismos de controle de fraudes conectados através de redes entre empresas e participantes do ecossistema de pagamentos que conseguem monitorar melhor os pontos de fragilidade, atuação conjunta, estratégias para você combater determinados usos da Dark Web, enfim, tem um conjunto de práticas que a indústria financeira e as diversas indústrias estão aplicando para reduzir o cybercrime. Eu acho que o segundo desafio, aqui no Brasil especialmente, tem a ver com tecnologia, né? A gente já fala hoje sobre o 5G, aqui no Brasil, em processo de implantação, e a gente ainda observa um conjunto grande de regiões onde até o 3G não está consolidado, né? Então, como é que você consegue aplicar modelos 100% digitais, ou você criar uma prática 100% digital, se você não tem uma cobertura tecnológica que facilite essa construção? Quando a indústria financeira, né, os players da indústria financeira começam a ter que criar alternativas porque a solução tecnológica não é boa aqui no Brasil, isso cria um custo, isso diminui a qualidade da experiência aqui no Brasil. Então eu diria que também tem segundo desafio. Do ponto de vista tecnológico, a gente precisa evoluir a qualidade, a cobertura das redes 4G, 5G, para que isso possa ser inclusive mais abrangente e inclusivo, que é uma das tendências que a gente observa no estudo, mas para que isso seja verdade no Brasil, a gente também tem que superar esse desafio, Jefferson. Willer, o Fernando quer fazer uma pergunta para você também. Essa questão do uso de tecnologias como o Pix e como o Open Banking, de alguma forma vai também colaborar para que o mercado financeiro brasileiro tenha novos players. Nós vivemos um ambiente de ultraconcentração em apenas 4, 5 bancos, e aí a gente tem o surgimento de startups nesse segmento, na área de fintechs. De alguma forma, a adoção desse tipo de tecnologia também permite a criação e a dinamização e até a própria democratização da criação de empresas nesse segmento e do acesso das pessoas a empresas desse segmento? Legal, Fernando, boa pergunta. Sim, né, a adoção dessas novas tecnologias, ela cria novas experiências para o usuário, reduz os custos das transações, né, isso cria uma pressão importante para que os bancos criem novas soluções e abre espaço que surjam novos competidores, tá, nas fintechs, como a gente tem chamado. Esses novos competidores, eles se beneficiam sim de marcos legais, regulatórios, que facilitam a sua criação. Então eles têm uma pressão do ponto de vista de compliance, de regras que precisam ser seguidas mais simples em relação aos bancos tradicionais. Isso é proposital, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro esse mesma estratégia tem sido adotada para criar mecanismos de você facilitar a competitividade. O que a gente tem visto é que a competitividade ela realmente está se fragmentando. Então, se a gente começar, por exemplo, pela indústria de maquininhas de cartões, a gente costumava chegar num ponto de venda e encontrar sempre as mesmas maquininhas. Hoje você tem já um conjunto de 30, 40 players que ofertam soluções ali. Algumas dessas empresas até abriram capital no exterior, tem hoje valuations acima dos players tradicionais e conseguiram achar um espaço importante e mudar o cenário competitivo naquela indústria que tinha assim uma âncora bastante forte em grandes bancos que eram os acionistas das empresas principais desse mercado. A gente está observando um movimento similar acontecendo agora no crédito, a gente deve observar as fintechs fazendo movimentos similares para os temas de criptomoedas. Então, para cada elo que o banco
atua aqui no Brasil, a gente deve observar essa fragmentação da competição, que para o consumidor final é importante, porque ele vai criar novos serviços e novas soluções. O Pix e o Open Banking, eles têm duas características curiosas, que os dois são centrados, se você parar para pensar, na experiência bancária, né? Por mais que você faça um Pix, você precisa ter uma conta bancária de ponta a ponta, você usa o teu CPF, você usa o teu e-mail ou o seu número de telefone para fazer uma transferência de uma pessoa para outra, mas no final do dia é de uma conta para uma conta. O Open Bank tem uma característica parecida, então ele também faz com que você, uma instituição financeira, possa acessar os dados de uma outra instituição financeira. Então, apesar de serem produtos que usam o que a gente chama aqui o conceito de centrado no banco, você precisa ter uma solução bancária, a ideia deles é que players com menor pressão regulatória, que são as fintechs, possam explorar, criar esse serviço, e essa estratégia tem mostrado resultado, Fernando. Se a gente olhar nessa indústria das maquininhas, quando a gente olhar no mundo das maquininhas, Fernando, realmente a gente já vai ver que as taxas caíram para os comércios e cada vez mais o preço para o usuário final, para o consumidor final, é um preço melhor, tá? Então é sim uma tendência importante esse surgimento das fintechs aqui no Brasil. E a legislação brasileira, ela tem acompanhado as demandas, porque a partir do momento que você surge novas tecnologias, que você surge novos serviços, é preciso alterar marcos regulatórios, atualizar a legislação. O Congresso Nacional tem realizado essas mudanças tão interessantes, tão importantes, para proteger o próprio consumidor? Legal, Fernando, ótima pergunta também. Eu acho que existem sim oportunidades de evolução do ponto de vista de marcos regulatórios, né? Especialmente no que tange às regulações do mundo do crédito, as formas como você tem essa estruturação aqui no Brasil. Do ponto de vista de regulação, especialmente o que cabe aqui ao Banco Central, né, como ente regulador da indústria, eu diria que o Brasil é bastante avançado nesse sentido, tá, Fernando? Se a gente comparar, por exemplo, contra os Estados Unidos ou contra a Austrália, por exemplo, a gente vai ver que nossa regulação de Open Bank, a nossa regulação de pagamento instantâneo, ela é muito mais interessante, muito mais abrangente do que dessas outras regiões. O Brasil, do ponto de vista regulatório, tem seguido muito parecido com os movimentos que têm acontecido na Europa, e eu diria até com uma vantagem, porque a gente tem observado o que tem acontecido na Europa, que já havia lançado o pagamento instantâneo, já havia lançado o Open Banking, né? E a gente aqui no Brasil tem observado o que deu certo, o que deu errado a gente tem melhorado e feito soluções até mais interessantes para o nosso sistema. Isso reflete no Pix e isso reflete no Open Banking que está vindo, que é no conceito de Open Finance, porque ele não vai ser só serviços bancários, ele vai ser todos os serviços financeiros que uma pessoa tem. Então, o Banco Central brasileiro tem sido até bastante propositivo e inovador em várias dessas construções, e eu diria que sim, o Brasil está, inclusive, na vanguarda do ponto de vista de criação desses novos modelos. Mas, assim, formas como o sistema financeiro está montado, e produtos de crédito, por exemplo, ou produtos bancários que ainda estão montados em modelos anteriores e que precisariam sim, do ponto de vista regulatório, tem oportunidades aqui de melhoria. Mas até, fazendo um paralelo aqui, nós recebemos aqui, o Grupo Brasil recebeu um grupo de um país dos Emirados Árabes, e que veio exatamente fazer conosco um estudo de como o Brasil estava implementando o seu Open Bank, seu estudo seu modelo de pagamento instantâneo, exatamente porque o Brasil ele é referência, ele é relevante, ele tem sido usado como modelo para outros países. Então, eu diria que sim, Fernando, a gente tem hoje um marco regulatório bom, pode melhorar, mas eu acho que ele não é uma barreira hoje para tudo que a gente tem feito aqui no Brasil. A gente está conversando aqui com o Willer Marcondes, que é consultor em serviços financeiros da PwC Brasil, empresa de auditoria e consultoria, que fez esse prognóstico de que as transações de pagamento sem uso do dinheiro em espécie devem aumentar em mais de 80% até 2025 no mundo e quase triplicar até 2030. Para a gente encerrar, Willer, queria te perguntar, você destacava a importância da tecnologia, uma tecnologia que acompanhe essa mudança, que permita essa digitalização, digamos assim, das transações financeiras cada vez maior.
Você acha que isso deve agravar a exclusão financeira de pessoas menos favorecidas, uma vez que a inclusão digital ainda é um problema sério, seja no Brasil, seja mundo afora, ou, ao contrário, isso deve facilitar a inclusão financeira de pessoas menos favorecidas, financeiramente falando? Legal, Jefferson. A tendência é que facilite a inclusão, tá? Esse é um das conclusões importantes que o estudo global mostrou. No mundo inteiro, a gente tem observado um aumento da utilização e da inclusão realmente de pessoas que estavam à margem dos serviços financeiros. Então, cada vez mais a gente observa que ele favorece a adoção, o que não significa que não tenham desafios, né? Para uma série para os mais jovens, é natural fazer o uso do smartphone, conseguir operar uma série de serviços através desse meio, né? Para aquelas pessoas de mais idade, que não cresceram, não viveram a maior parte da sua vida sobre essa tecnologia, não é algo tão trivial. Ao mesmo tempo, a gente tem observado cada vez mais as experiências se tornando mais simples, mais intuitivas, e isso favorece com que mesmo pessoas que tenham uma maior dificuldade consigam operar dentro do sistema, tá? Então, a tendência é que sim, ele aumente a inclusão, isso tem sido observado no mundo inteiro, e no Brasil também é verdade. A gente viu surgir uma série de pontos de venda que não tinham outros meios de receber, a não ser com dinheiro, já fazer uso, por exemplo, do Pix, que isso vai mostrando cada vez mais a inclusão e a capacidade de você trazer aí novas formas de venda, de conexão, e isso tende a se intensificar cada vez mais com o surgimento das criptomoedas, as wallets que se fortalecem esse ano. Então, acho que é favorável para nós, dado aí os pontos de não esquecermos ninguém de fora, nos preocuparmos com as experiências para que elas sejam inclusivas para todos os tipos de público, e se isso for seguido, a gente sim vai ter aí um cenário bastante favorável para que o meio digital seja um meio dominante e inclusivo para toda a população. Willer, muito obrigado. Willer Marcondes, que é consultor em serviços financeiros da PwC Brasil. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima. Obrigado, bom dia. Agora, 7h48 na Tarde FM.